Olá, queridos amigos, queridas amigas. Que alegria, que satisfação de nós separarmos um momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós buscarmos conhecimento, entendimento e sabedoria. Que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 12 de abril de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 3, que ela tem como título Imagens do Casamento. E é esta lição aqui, meus amigos. Imagens do casamento. E se vocês observarem aí, você verá que aqui nós temos aqui duas alianças, mostrando realmente um casamento, uma união entre a Igreja de Deus que aparece aqui e o Criador do Universo. Uma união realmente que o Criador almeja que todos possam estar realmente fiéis, mantendo-se firmes dentro desta união, porque ele, com toda certeza, ele promete muitas bênçãos para todos nós que somos a Igreja de Deus. E a lição de hoje é baseada aqui em Apocalipse 19, Gênesis capítulo 2, Efésios capítulo 5, Ezequiel capítulo 16, Oséias capítulo 1 e capítulo 3, Apocalipse 17, Apocalipse 18, Gênesis capítulo 24 e Apocalipse 19, que é uma lição que nós iremos estudar durante toda essa semana e onde o ponto principal é justamente a união que existe entre Deus e a sua igreja. E para colocar assim bem em evidência, Jesus sempre gostava de ir em casamentos, E um dos casamentos mais famosos que Jesus foi assim, foi lá num casamento em Caná da Galileia, quando o vinho acabou. E a sua mãe pediu para Jesus que ele providenciasse o vinho, e ele faz um milagre, que foi o primeiro milagre dele. Ele transforma uma água, em algumas talhas que foram trazidas até ele, no melhor vinho daquele casamento. E assim o casamento ele é uma das metáforas bíblicas bastante importante, porque ressalta a profundeza, a intimidade que Deus quer ter com a humanidade, com todos nós. E nas Sagradas Escrituras, o casamento de Deus com sua igreja ele é descrito como uma aliança sagrada, um pacto de amor, e que Deus propõe proteção, mas que ele exige fidelidade de cada um de nós. E o casamento deve refletir o amor, a santidade e a constância da relação entre Cristo e a sua igreja, que somos nós. A Bíblia contém inúmeras histórias de amor que revelam poderosamente a salvação e do amor de Deus para com seu povo. Na Bíblia existe uma comparação direta entre o amor de Cristo pela igreja e o amor do marido pela sua esposa, quando ele faz uma união. E isto aparece lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. O casamento certamente é a mais linda ilustração acerca do plano da salvação, o plano da redenção dado por Deus, onde marido e mulher representam respectivamente Cristo e sua igreja na forma mais pura e leal. O plano de Deus sempre foi de que o casamento seja entre um homem
e uma mulher, e que ambos assumam as suas funções matrimoniais, a fim de que seja uma união sólida, pura, estável, ou seja, um só corpo, que fala lá em Efésios 5,31. E sem dúvida alguma, a melhor definição de união, onde Deus até compara a união de Cristo e o noivo, é justamente a igreja e Deus. E pensando nisto, o autor da lição da Escola Sabatina desta semana, ele colocou o seguinte verso para memorizar. Então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro, e acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Está lá em Apocalipse 19, versículo 9. Essas palavras do anjo na visão de João Evangelista estão numa forma de louvor, também apontam para as palavras de Cristo, quando ele proferiu a parábola das 10 virgens, né? Quando ele marca seu retorno à terra e é comparado a uma cerimônia de casamento. E por isso que aqui nessa passagem diz a bodas do Cordeiro, uma união que nós estaremos na grande bodas do Cordeiro lá no céu. É Jesus e a sua igreja numa união para a eternidade. As bodas do Cordeiro de Apocalipse 19:9, o noivo é Cristo. As virgens representam a igreja dividida entre o joio, né, que são as nécias, e o trigo, as prudentes. E o noivo está vestido assim de linho finíssimo, que menciona, resplandecente e puro, que está lá em Apocalipse 19:8. O relacionamento mais íntimo que existe, o casamento, ela é uma escola bem atual, onde existe nós permitindo que nós sejamos experimentados da maneira como Deus planejou. Podemos descobrir lições assim profundas, né, dentro dessa união de amor de Deus por nós, sobre o nosso relacionamento com Ele e sobre o que Ele fez para nos redimir num noivo fiel, pronto realmente a servir a noiva. Em Efésios 5, o apóstolo Paulo diz que no casamento a mulher não deve ser escrava na relação, da mesma forma, com o mesmo amor altruísta de Jesus, o noivo, por sua noiva igreja, que assim mesmo se entregou por ela por amor, que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 25. Isto é um alerta porque para todos nós, porque as ideias, né, e os pensamentos atuais sobre o amor e casamento está bem distorcido, muito longe desse amor que Deus planeja para cada um de nós. Nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança matrimonial é o que mais nós esperamos e possamos aprender. Embora o pecado tenha deturpado, né, e desvirtuado o casamento, essa instituição criada por Deus lá no Éden ainda pode ser um meio poderoso de nos revelar a verdade, inclusive a respeito das profecias bíblicas, para que nós pudéssemos ter um melhor entendimento. O casamento, uma união entre o homem e a mulher, deve ser uma escola de aprendizado, onde nós devemos buscar aprender lições profundas, né, sobre nós mesmos, né, e um aprendizado de como nós devemos nos relacionar com Deus. E assim também dentro de uma união, que o marido seja respeitado e considerado, que servi-lo seja para a mulher motivo de satisfação, alegria e respeito. Um encontro de serviço e amor, é isto que é essa união entre
Jesus o noivo e a noiva, que é a igreja, que somos nós. E nesta semana nós estudaremos diariamente os aspectos assim positivos e negativos do casamento, da união, a fim de nós entendermos melhor como Deus se relaciona com as pessoas, com o seu povo, mesmo quando existem falhas, né? E nós aprenderemos algumas verdades sobre o amor do Criador do Universo durante toda essa semana. E também, nós, durante esses estudos diários, nós nos aprofundaremos com detalhes na estrutura do relato da criação, que aparece lá em Gênesis capítulo 2, versículos 21 e 24, né? A união entre Adão e Eva, e o paralelo e a instituição do quarto mandamento, né? Que é o dia de descanso, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículos de 1 a 3. Observaremos também que essa metáfora conjugal será repetida nos primeiros passos do povo de Israel. A noiva, durante o êxodo, como ela se portou durante todo esse momento, nós saberemos como nós devemos também se portar hoje com o que ocorreu com o povo de Israel. Estudaremos outros assuntos também importantes diariamente, como o casamento. Ele é uma metáfora bíblica que ressalta a mais profunda intimidade que Deus deseja ter com a humanidade. Assim que, de que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a sua igreja? Nós saberemos essa resposta na semana, que está lá em Gênesis capítulo 2, versículos 23 até 25, e também em Efésios capítulo 5, versículo 29 até 32. A Bíblia, ela menciona que no início da nação de Israel, as pessoas eram como uma criança abandonada. E Deus a levou para casa, deu banho, deu todas as intenções, e deu todo o treinamento. Mas por que Deus fez isso para conosco? Por que Deus fez com esse povo de Israel toda essa atenção? Nós saberemos ali que está lá em Ezequiel, capítulo 16, versículos 4 até 14. E a pedido de Deus, o profeta Oséias, ele casou justamente com uma prostituta. Mas o que é a prostituição mencionada na Bíblia? Que lições a igreja, a noiva de Cristo, aprende com essa história de Oséias casando com uma prostituta? A resposta nós teremos durante essa semana, que está no livro de Oséias, capítulo 1, versículo 2, Oséias, capítulo 3, versículo 1, Apocalipse, capítulo 17, versículos 1 e 2, e Apocalipse 18, dos versículos 1 até 4. Mas por que era tão importante para Abraão que seu filho Isaque não se casasse com nenhuma das filhas dos cananeus? Por que será? A resposta nós veremos durante essa semana, que está lá em Gênesis capítulo 24, versículo 3. Os seres celestiais comemoram duas coisas importantes: a destruição da prostituta, que fala da igreja falsa, e o casamento de Cristo com sua verdadeira noiva, a igreja da verdade, que obedece os estatutos e mandamentos. Esses dois eventos demonstram ao mesmo tempo o caráter justo e amoroso de Deus. Mas por que realmente Deus age assim? Nós saberemos que está lá em Apocalipse 19, versículos de 1 até 9. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque ele mesmo, Jesus diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, nós só iremos para as mansões celestiais através de Jesus, que ele é o nosso advogado. Hoje ele está no tabernáculo celestial, advogando por nós. E ele está nos instruindo para que possamos ter esse grande encontro nas bodas do Cordeiro nas mansões celestiais. E quando você aceita Jesus com sinceridade, obedecendo esses estatutos e mandamentos,
você possa ser uma pessoa sábia, uma pessoa de entendimento, uma pessoa que sabe manusear bem as Escrituras e sabe perfeitamente que a salvação só vem através do noivo Jesus e não existe outra forma. E quando você aceita verdadeiramente a Jesus, você ganhará de presente de Deus a salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você participará da grande bodas do Cordeiro, ali onde dará a grande festa entre o noivo e a noiva que somos nós, o noivo Jesus. E você, meu amigo, minha amiga, terá a grande oportunidade de estar assim, face a face com o noivo, Jesus. Já imaginou, meu amigo, minha amiga? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo? Com você, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.